Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite também aos nossos internautas que estão nos assistindo. Queria convidar aqui a todos para ficarem de pé, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e o Bambam aqui também, como está representando as demais religiões, que se quiser fazer a sua oração, também está disponível. Havendo o número legal do aberta a sessão, solicito, por favor, a leitura da sessão anterior. Correspondências expedidas. Ofícios 55 a 57/2020, comunicando ao senhor Reginaldo Girão e à senhora Ivonilde Salles, respectivamente secretários de Infraestrutura e Educação, de algumas petições verbais de autoria de alguns edis desta Casa. Ofício 58/2020, direcionando ao prefeito Dr. Assis Arruda o requerimento de autoria do vereador Wagner. Ofícios 59 e 60 e 62 a 64/2020, enviando ao seu Tiago Viana, o Ednei de Souza, Carmen Silvia, Reginaldo Girão e Dr. Marcos Antônio, respectivamente secretários municipais, de diversas proposições de autoria de alguns edis desta Casa. Ofícios 66 e 67/2020, encaminhando ao prefeito Dr. Assis Arruda diversos autógrafos de leis de totais interesse de nosso município, para o devido conhecimento e posterior deliberação. Ofício 71/2020, direcionando à senhora Socorro César, secretária de Finanças, documentos contábeis da prestação de conta desta Casa referente ao mês de janeiro do corrente ano. Correspondências recebidas. Ofício 36/2020, da senhora Fabíola Victor, diretora-presidente do IPM, comunicando que está à disposição do convite recebido, porém, sugere que a reunião seja na sede do IPM ou na sala de reunião desta Casa. Ofício 39/2020, da senhora Fabíola, diretora-presidente do IPM, enviando a prestação de contas do referido instituto, referente ao mês de janeiro do corrente ano. Ofício 40/2020, do Dr. Marcos Antônio, secretário de Saúde, respondendo ao ofício desta Casa quanto à petição do vereador Marcos Reis sobre a leishmaniose no Jesuíta, Uirapuru e Putiú. Ofício 56/2020, da senhora Socorro César, secretária de Finanças, enviando a prestação de contas da Prefeitura alusiva ao mês de janeiro do corrente ano. Expediente só. Em discussão a ata, em votação, aprovado. Solicito, em favor, a leitura do expediente. Mandei ler a ata? Então, quero que o senhor leia a ata da sessão anterior. Eu não estou doida. Ata da sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité. Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 18h30, teve início a sexta sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara de Baturité, com as presenças dos seguintes vereadores, num total de 12. Simone Feitosa, presidente. Clarissa Calado, vice-presidente.
Marcos Reis, primeiro secretário, Irmã Edileuza, segundo secretário, Reinaldo Braga, Gildo Barros, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Nelson Arruda, Socorro Araújo, Wagner Nogueira e Josivan Pereira, Bambam. Não compareceu e justificou sua ausência a vereadora Rosiane Cardoso. Havendo número legal, a presidente Simoni deu por aberta a presente sessão, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso e da Ave Maria e a mensagem de fé feita pela vereadora Irmã Edileuza. Simoni autorizou em seguida o senhor Liduíno a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Expediente. Correspondências expedidas. Ofício 51/2020, direcionando ao prefeito Dr. Assis Arruda projeto de lei de indicação 3/2020, de autoria da vereadora Clarice. Ofício 52 e 53/2020, enviando às famílias enlutadas de Dona Sônia Mesquita e do senhor Manuel Cardoso, moção de pesares de autoria do vereador Marcelo Cardoso. Correspondências recebidas. Ofício 7/2020, do senhor Leal Dutra, coordenador de endemias, enviando o relatório das atividades de endemias realizadas pela NUCETEB, referente ao mês de dezembro de 2019. Ofício 10/2020/005-ZE, do senhor João Nunes, chefe do cartório eleitoral de Baturité, respondendo solicitação desta casa quanto ao número de legislaturas passadas em nosso município. Ofício 41/2020, CPI Saúde, da presidente Clarissa Calado, solicitando da presidente Simoni Coutinho meios para realizar no dia 18 deste mês mais uma oitiva da dita comissão. Ofício 1678/2020, SEC-GE, do senhor José Teni Cordeiro Júnior, secretário-geral do TCE/CE, direcionando um CD que trata do processo 30149/2019. Simoni pediu 1 minuto de silêncio em consideração à moção de pesar feita pelo edil Wagner Nogueira. Ordem do dia. Moção de pesar do vereador Wagner, que manifesta seu pesar pelo falecimento da senhora Maria do Carmo dos Santos Silva, mais conhecida como Maria do Carmo, com 68 anos de idade, ocorrido no dia 9, nascida em 27 de julho de 51, em Pacuti, sendo aprovada por unanimidade. Requerimento 233 do vereador Wagner, solicitando do prefeito que dê o devido reconhecimento para as 4 secretárias escolares deste município: Marta Alves Fernandes Ferreira, Escola Monsenhor Manuel Cândido; Francisca Antônia de Lima Serafim, Escola Estevão Alves da Rocha; Carla Lívia de Oliveira Nunes, Escola Domingos Sávio; e Liduína Alves de Freitas Gomes, secretária de Educação, compensando-as através de adicional de tempo integral, conforme disciplina a Lei 1326/2007. Wagner disse que essas profissionais se dedicam de forma integral em suas funções, muitas vezes abrindo mão até das suas próprias férias. Simoni colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade, projeto de lei ordinário número 74/2020 do vereador Nelson Arruda, que institui no município de Baturité, aos portadores de fibromialgia, filas preferenciais e vagas de estacionamento preferencial. Nelson disse que fez este projeto para que as pessoas que sofrem com esta doença tenham uma melhor qualidade de vida. Matéria enviada à Comissão de Justiça e Redação, quando todos os edis pediram dispensa, sendo anuído por todos. Em seguida, a presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade, moção de repúdio número 1/2020, da edil Clarissa Calado, ao presidente Jair Bolsonaro e ao Ministério da Saúde, por ter revogado as normas no último dia 27 de janeiro, onde irá acabar com o NASF. Clarissa disse que esta moção é contra a postura do presidente, por ter tirado a desvinculação dos NAF, criado em 2008, pois este era de fundamental importância para o interior. Marcelo disse que o NASF ajudava principalmente as pessoas carentes e que essa moção é uma sinalização que os edis repudiam essa medida que foi tomada referente à questão do Núcleo de Assistência à Saúde. Wagner disse que o NASF é um equipamento de extrema importância para os municípios, mas que não vota a favor desta nota de repúdio, pois o NASF tem um piso no valor de R$20 mil para pagar aos funcionários.
mas este não dá para pagar nem 10 ou 20% destes profissionais. O mesmo disse ainda que existe uma portaria feita pelo governo atual que dá um piso variável de acordo com a produtividade dos profissionais. Simoni colocou em votação, em aprovada por 11-1. Projeto de resolução número 1/2020 da Edil Clarissa Calado, que altera a resolução 1/2019, que cria no âmbito municipal a Câmara Mirim. Simoni enviou o projeto para a CJR quando todos os edis pediram dispensa do parecer, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a presidente colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 73/2020 da Edil Clarissa, que dispõe sobre inserir placas de atendimento prioritário para pessoas com TEA. Clarissa disse que este projeto vai ajudar bastante pessoas da família TEA. Simoni enviou o projeto para a CJR quando todos os edis pediram dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. Posteriormente, a presidente colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. Projetos de leis número 51 a 72 da Clarissa. A vereadora disse que estes projetos são para serem nomeadas 22 artérias no loteamento que fica ao lado do Detran local, que irá facilitar a entrega de correspondências e beneficiar todos os moradores daquela comunidade. Leu um pequeno texto que fala sobre os seus projetos e agradeceu por uma das ruas ter recebido o nome de seu pai. Reinaldo disse que essas ruas deveriam receber nomes de pessoas que contribuíram para o crescimento da cidade e que já faleceram. Clarissa disse que existe mais de 30 ruas para serem nomeadas na comunidade Raposa e que está à disposição de ouvir sugestões para nomear estas artérias. Luciano disse que existe lei nesta casa que nomeia de Irmã Clemência a estrada que começa no quartel e vai até a Praça de São Sebastião, o Vale do Candeia. Luciano disse ainda que recebeu o convite do prefeito para nomear a futura CE que passa no Candeia para receber o nome de seu pai, mas o mesmo recusou devido à rua já conter o nome da Irmã Clemência. Simoni enviou os projetos para a Comissão de Justiça e Redação quando todos os edis pediram dispensa do parecer, sendo aprovado. Em seguida foram colocados os projetos em votações, sendo aprovados por unanimidade. Requerimentos da Edil Clarissa, número 234/2020, solicita do secretário de Obras e do Departamento de Trânsito que fiscalize os ônibus que estão parando em cima das faixas de pedestre, incapacitando ultrapassagem nos pontos, em frente ao posto Casa Grande, IFCE, Colégio das Irmãs, INSA, BNB, no Manezinho, em frente às faixas como da Caixa Econômica Federal e Farmácia Pague Menos, pois em frente às faixas não podem ter carro atrapalhando e em frente às escolas precisam ter um local de embarque e desembarque de alunos. Que o Departamento de Trânsito dê apoio também nas escolas particulares ou dê apoio aos funcionários das escolas, dando curso de qualificação, pois irão ser evitados vários acidentes. Número 235/2020, direcionando o ofício à Superintendência da Soidra, senhor José Vanderlei, solicitando a perfuração de 3 poços profundos, nos Jesuítas do Irapuru, nas comunidades do Alto do Céu e Mata Fresca, Areias, Zona Rural. Número 236/2020, a STDS local e a esta casa em parceria, solicitando que o poder público crie um curso para ensinar as pessoas desempregadas a se comportarem de maneira melhor em uma entrevista de emprego. Número 237/2020, solicitando do secretário de Obras que repare a iluminação pública nas ruas após a Ponte do Pompeu e no Coió de Cima, pois existem várias lâmpadas queimadas nesses locais. Número 238/2020, solicitando do secretário de Saúde que seja posto material descartável, hospitalar e medicamento nos postos de saúde e na UMPA, como também cursos e consultorias para ser realizado a forma correta, manuseios e EPs, como também as disponibilidades de médicos e equipe em geral de saúde dos pontos de atendimento de nossa cidade, na sede e na zona rural do município. Clarissa comentou suas petições,
que é preciso que o Departamento de Trânsito faça um treinamento com os funcionários das escolas de Baturité, para que possam agir de forma correta em relação ao trânsito e aos alunos. A mesma disse ainda que deve ser proibido a prática de ônibus parar e estacionar em cima das faixas de pedestre, sob a perfuração de 2 poços, um no Irapuru e outro no Alto do Céu, nas areias. Quanto ao curso de treinamento para ajudar pessoas desempregadas a se comportar de maneira correta, em uma entrevista de emprego, disse que já conseguiu uma pessoa para dar o curso e que está solicitando apenas o espaço a esta presidência. A vereadora falou sobre algumas lâmpadas que estão queimadas próximo à ponte do Pompeu. Sobre a UMPA, disse que quase todos os dias pessoas ligam para ela, reclamando sobre a falta de medicamentos e coisas básicas. A presidente Simoni colocou em votações os requerimentos da Edil Clarissa, sendo aprovados por unanimidade. Ainda da vereadora foi lido os requerimentos 239/2020, direcionando o ofício à Receita Federal, Fortaleza, solicitando a viabilidade para que volte a agência em nosso município, regional maciço. 240/2020, direcionando o ofício ao Dr. Marcos Antônio, secretário de Saúde, solicitando deste as informações de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, em relação ao que é arrecadado com alvará sanitário e para onde é destinado os valores arrecadados, uma prestação de contas da receita e despesa. 241/2020, direcionado ao ofício ao Dr. Marcos Antônio, secretário de Saúde, solicitando deste a cópia da lei do PEMAC e como ela é aplicada, quais são os servidores contemplados e um relatório de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, com o que foi recebido e o que foi pago, repasso, por estes setores e profissional. 242/2020, direcionado ao ofício ao senhor Ednei de Souza, secretário de Cultura, solicitando deste que destine um local da Praça da Matriz para batalha de rap e apresentações artísticas e culturais, diante da ausência e da falta do espaço adequado e que seja liberado em frente do Palácio Entre Rios, Prefeitura, aos sábados, à noite, o local à frente do Palácio para a prática dessa modalidade que tem ganhado um enorme número de participantes. Simoni passou a presidência para o vereador Marcos Reis, primeiro secretário, pois a mesma teve que sair. Clarissa falou sobre suas proposições, diz que solicita mais apoio a esta sala para que a Receita Federal não saia de Baturité, sobre o dinheiro que é arrecadado do alvará sanitário, o que é feito com esse dinheiro e para onde vai. A vereadora pediu uma prestação de contas do PEMAC. Falou sobre um espaço para a batalha de rap. Marcos Reis reforçou o apoio e apoiou o requerimento do vereador Wagner. Marcos colocou em votações os requerimentos da Edil Clarissa, sendo aprovados por unanimidade. Logo após, Marcos passou a presidência para a vice-presidente Clarissa Calado. Requerimento verbal do vereador Wagner, convocando o secretário de Obras para se fazer presente a esta casa e explicar uma divergência de quase R$200 mil com o dinheiro arrecadado no trânsito. Clarissa colocou em votação, sendo aprovado. Requerimento verbal do vereador Gildo Barros, solicitando o secretário de Obras que faça a ligação de 2 poços profundos localizados na comunidade Choró. Gildo disse que apoiará o pré-candidato a prefeito Ivo Júnior e será vice do mesmo. O vereador falou ainda sobre a pré-candidatura de sua mãe, a vereadora senhora Lúcia Barros. Clarissa colocou em votação, sendo todos aprovados. Marcelo falou sobre a questão dos servidores e disse que na terça-feira tem uma reunião marcada para discutir sobre este assunto. Clarissa passou a palavra para o doutor Moisés Rocha Farias, procurador do processo de beatificação da irmã Clemência. Diz que a vida da irmã em Baturité atendia 70 famílias, cerca de 20% da população de Baturité naquela época. A senhora Sâmia disse que todos possam abraçar esta causa e trazer para Baturité o reconhecimento dessa serva de Deus. Clarissa falou sobre um projeto de indicação sobre a doação de um espaço onde fica o monumento.
Marcelo disse que este projeto é muito importante, pois ele irá sensibilizar a população de Baturité sobre quem foi a irmã Clemência. O senhor Inácio disse que este trabalho é importantíssimo para Baturité. Marcos disse que todos precisam abraçar esta causa e convidou a todos para vir a esta casa antes do dia 12 para reforçar o convite da caminhada. Gildo perguntou ao senhor Moisés se ele está tendo apoio do Poder Executivo. Moisés disse que no ano passado teve uma reunião com o prefeito e foi marcada uma feira do Sebrae em novembro, mas infelizmente ficou só no convite. Gildo disse que vai estar com o deputado federal Denis Bezerra e vai ver se é possível conseguir uma ajuda do deputado perante o projeto. Disse ainda que vai se empenhar sobre a caminhada do dia 12 para que todos tenham apoio desta casa. Não havendo mais nada a tratar, a presidente Clarissa deu por encerrada a presente sessão, sendo lavrada pelo senhor Leandro Barros a presente ata, que após ser lida e achada conforme será aprovada e assinada pelos edis presentes. A presente sessão foi levantada às 20h48. Plenário. Vereador Geraldo Ferreira de Souza, Sala das Sessões Legislativas da Câmara Municipal de Baturité, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Membros da mesa diretora, presidente Simone Coutinho, vice-presidente Clarissa Calado, primeiro secretário Marcos Reis, segundo secretário Irmã Edileuza Paiva. Demais vereadores, Jorge Reinaldo Braga, Socorro Araújo, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Wagner Nogueira e Gildo Barros. Ausente, a vereadora Rosiane Cardoso. Presentes, Nelson Arruda e Josivan dos Santos. Bambam. Em discussão a ata. Em votação, aprovado. Eu queria pedir aos colegas, queria justificar aqui as faltas da vereadora Socorro do Açudinho e da vereadora Irmã Edileuza também, que não podem estar presentes aqui na sessão hoje. E queriam pedir a todos que ficassem de pé para fazer um minuto de silêncio em homenagem às moções de pesar aqui nessa casa hoje. Seu lido em favor a moção de pesar do vereador Luciano. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Baturité, composta de representantes do povo, vem com todo o desvelo manifestar seu pesar pelo falecimento do senhor José Erivan Barros das Chagas, mais conhecido por Erivan dos Teclados, com 56 anos de idade, ocorrido no dia 1º do mês em curso, no Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo local, sendo seu corpo velado no Salão do Centro Social Urbano, no bairro Conselheiro Estelita, e sepultado no Cemitério Público São Miguel de nossa cidade. Trata-se de uma homenagem posta deste Legislativo Mirim a um cidadão exemplar de nossa sociedade baturitense, um excelente músico, deixando os filhos Edivan, Arivânio, Erivando e Érica, e como viúva a senhora Maria das Graças Cunha Ribeiro. Sala das Sessões da Câmara de Baturité, Estado do Ceará, em 2 de março de 2020. Luciano Furtado, vereador autor, com o Marcelo Cardoso. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Baturité, composta de representantes do povo, vem com todo desvelo manifestar seu pesar pelo falecimento da senhora
Raimunda Felício de Souza, casada com Luiz Lima de Souza, comerciária, faleceu em Fortaleza, Hospital Uniclinic. Foi sepultada no Cemitério Público Municipal de Baturité, nascida no dia 13 de agosto de 1931, deixando 4 filhos: Liduína Maria de Souza Silva, Francisco Juarez Felício de Souza, Maria Rosimeire Felício de Souza e Raimunda Rosiane Felício de Souza Cardoso. Deixou 8 netos e uma bisneta. Trata-se de homenagem posta deste Legislativo Mirim a uma cidadã exemplar de nossa sociedade baturitense. Sala das Sessões da Câmara de Baturité, plenário vereador Gerardo Félix de Souza, em 2 de março de 2020. Simoni Coutinho de Freitas Feitosa, vereadora, com assinatura de apoio dos demais edis desta casa. Vereador Luciano, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Essa moção, antes de eu comentar, eu queria ser solidário à nossa colega Rosiane pelo falecimento da sua mãe, que é uma dor muito grande, Rosiane. Eu perdi a minha mãezinha, ela tinha 42 anos de idade, muito jovem. E quero também aproveitar aqui, o amigo Ivan, que partiu, há também uma amiga lá do São Sebastião, que faleceu ontem, a amiga Dulce, que adoeceu, dentro de 30 dias faleceu. Deixou 2 filhos, 2 netinhas, mas as coisas é como Deus permite. Ele sabe o que faz e nós não sabemos o que dizemos. Então, eu quero ser solidário a todos os familiares da Rosiane, da Dulce, do Ivan, pedindo a Deus que tenha ele lá, a todos eles, um bom lugar, e até o dia que Deus nos permitir a gente estar por aqui. Rosiane, seja firme, forte, que Deus é bom. A dor é grande, mas Ele ensina tudo e faz tudo para vencer. Boa sorte. Vereador Marcos Reis, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar aqui aos vereadores, na pessoa da nossa presidente, Simoni, saudar na plenária a Terezinha, saudar as pessoas que nos assistem nesse momento. E aqui eu gostaria de prestar minha solidariedade à vereadora Rosiane, pelo falecimento da sua mãe, Dona Raimunda, uma pessoa referência no bairro das Lajes, muito respeitada, muito querida pelo bairro, uma das mais antigas do bairro, e que a gente tem essa cultura, o bairro das Lajes é um bairro bastante acolhedor, então, que respeitava muito, e a gente presta a solidariedade a você, Rosiane, ao seu pai, a todos os seus irmãos. E eu gostaria aqui também de prestar minha solidariedade a todos os familiares do Erivan, a Graça, a Lúcia, os filhos, que nesse momento de dor, que veio a falecer nosso amigo Erivan ontem, e que uma pessoa que alegrava muito a vida das pessoas ali na Praça Santa Luzia, muitas noites ali fazendo suas serestas, e aqui eu gostaria de prestar essa solidariedade a toda a família e dizer que a cultura de Baturité perde uma das referências que aqui existiam. Obrigado a todos, uma boa noite. Vereadora Clarice, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, saudar aqui a Terezinha. Rosiane, eu não perdi minha mãe ainda, graças a Deus que ela dure muito. Mas eu perdi um pai, deve ser parecido, mas eu acho que a dor de uma mãe deve ser bem maior, machuca muito.
meus sentimentos, viu, minha colega? Tenha certeza que a gente fica triste, porque eu via quanto você gostava da sua mãe e via o sentimento que você tinha por ela. E tenho certeza que a sua mãe, onde estiver, ela vai estar sempre junto de vocês. Da sua família, dos seus filhos, sobrinhos, né? Toda a família em geral. O Erivan, como o Marquinho falou, o nosso luto é da cultura, é dos artistas da nossa terra. Inclusive, isso serve de alerta. Muitos dos nossos artistas, Gildo, estão passando dificuldades. Vamos fazer um projeto, vamos alertar o executivo para que ele dê um apoio aos artistas de Baturité. Porque os artistas normalmente são autônomos. Terezinha também é um artista. E quantos artistas nos últimos anos passaram dificuldades e os artistas que se uniram, fazendo bingo, fazendo isso, aquilo, outro, para poder conseguir levantar finanças para poder ajudar aquele artista. Então, que o município, a gestão, independente do prefeito que ficar, ou que seja reeleito, enfim, nós, vereadores, possamos dar um apoio aos artistas, ver uma forma de dar esse apoio aos artistas, através da máquina pública. A máquina tem como dar esse apoio. Um aluguel social, cestas básicas, remédio. Porque os artistas é que fazem muitas das nossas famílias, das nossas comunidades, ter um pouco de alegria, ter um pouco de uma coisa diferente. E são pessoas queridas por todos nós. Então, é esse apelo que eu faço, dizer que sentimos muito. E também quero deixar registrado aqui o meu luto pelo Zé Cará, todo mundo conhecia, né, que morou lá no meu sítio, trabalhou comigo, faleceu agora, dia 16, foi. Zé Cará José Rosas Pereira, mais trabalhador, não conhecia. Vou sentir muita falta dele. Né, o Zé Cará que cuidou da Cláudia, esposo da dona Luísa, né, deixou vários filhos, só com a dona Luísa 3 filhos, e ainda criou uns 3 ou 4 filhos da dona Luísa, fora os outros filhos do outro casamento. E o Zé Cará, ele trabalhava, quando eu estava lá, 5 horas da manhã, ele acordava, já estava trabalhando. E se você fosse dormir, eu dormia lá, 5, 6 horas da tarde, ele ainda estava trabalhando. E hoje em dia é muito difícil você ver pessoas que gostam de trabalhar na roça, que gostam, e ele gostava, ele tinha prazer. A horta, ele tinha prazer de uma planta como fosse uma pessoa. E aquilo ali me chamava muita atenção. E ele morreu, mas ele vai deixar uma marca, e eu queria deixar essa homenagem aqui para ele. Uma boa noite a todos. Vereador Marcelo Cardoso, pode fazer uso da tribuna. Alô. Meus amigos internautas, Terezinha, que está na plenária, presidente Simoni, senhoras e senhores vereadores, Rosiane, quando a gente perde um ente querido, como a mãe, e eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma mãe com 86 anos, a consciência da gente fica tranquila a partir do momento que eu sei que você fez isso, cuidou da dona Raimunda da melhor forma possível. Então, a gente tem que cuidar dos pais e estar presente em vida. E isso é a diferença que deve ser feita. Muito embora a gente saiba que é uma dor muito grande, porque a mãe, principalmente aquele que cuida ou aquela que cuida, é que gosta mais, é a que está mais presente, é que vivencia os problemas. E eu sei que, diante dessa realidade, a gente sabe muito bem o que é a perda de uma mãe. Graças a Deus eu ainda tenho a minha mãe e o meu pai, mas a gente procura sempre estar presente e contribuir e ajudar. E essa consciência
eu sei que você está tranquila. E que Deus a tenha num bom lugar. Eu ainda tive a oportunidade, mesmo correndo, de ir até sua residência, fazer uma referência a você e sua família. Eu queria, Simone, na questão do Erivan Barros, só acrescentar assim, o Erivan Barros, quem conheceu o Erivan, e eu tive a oportunidade de conhecer o Erivan durante muitos anos, juntamente com o Aparecido, que fazia uma dupla, não é? E trouxeram em vários momentos, Terezinha, felicidade a várias pessoas. Nós podemos dar exemplo a questão dos anciãos, né? O forró dos velhos, onde o Erivan Barros e o Aparecido, durante muitos anos, até hoje eu conversei com o Aparecido e perguntei, o Aparecido me disse que foi durante mais de 15 anos. Eu tive a oportunidade de ver o Aparecido cantando e o Erivan no órgão, várias e várias oportunidades. Né? Nas festinhas dos professores, né, dos servidores, né, no período daquele momento ali, dos professores, da festa dos professores, que estava toda aquela mobilização, estava lá o Aparecido e o Erivan Barros. A gente deve se lembrar das pessoas dessa forma. E é importante a gente fazer esse registro, não é? E que Deus o tenha no bom lugar. Porque na história de vida da gente, a gente tem que ter uma referência das pessoas que vão. Né? E o Erivan Barros, a gente vai sempre lembrar do Erivan naquele órgão, juntamente com o Aparecido, que certamente o Aparecido deve estar sentindo muito, que era como um amigo, não um irmão, não é? Então é importante fazer esse registro. Que Deus também o tenha num bom lugar. O outro ponto, presidente Simoni, eu queria pedir aqui 1 minuto de silêncio, em referência a meu amigo Aísto Carneiro, que teve um acidente muito sério, acidente de moto, não é? E ele se encontra enfermo, com um risco muito sério, lutando pela vida, e que a gente faça 1 minuto de silêncio e faça aqui uma reflexão para que o Aísto possa se recuperar, porque os milagres de Deus, eu digo, sempre acontecem. Então, acho que esta casa tem que fazer esse registro, Simone. Marcelo, eu acho que a gente deve rezar, né? Não Pai Nosso por ele, melhor do que 1 minuto. A reflexão, melhor a oração. A reflexão pode ser com a reza, viu? Pode ser. Porque eu acho que neste momento a reza, ela é muito mais significativa. Então, 1 minuto que eu tenho, vamos rezar. Aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus proteja os anjos, nosso amigo Aísto Carneiro. Vereador Reinaldo Braga, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria dizer para minha amiga Rosiane que nós sabemos o que ela fazia em vida pela sua mãe. Então, a melhor coisa do mundo é você ter a consciência limpa, que enquanto tranquila, que enquanto ela estava viva, você fazia a sua parte. É o que o papai e a mamãe todo dia dizem aos seus filhos: faça por mim em vida. Não adianta estar chorando na hora do velório, não adianta. E eu sei da sua convivência com a sua mãe. Então, eu tenho certeza, Rosiane, que ela está num bom lugar. E eu tenho certeza, como vocês que fazem parte da família, está bem tranquila, com a consciência tranquila, porque você era uma super filha e eu sei o carinho que sua mãe tinha por você. Também não poderia deixar de ser solidário à morte deste grande tecladista, sanfoneiro Erivan, que tantas vezes animou várias pessoas em várias cidades aqui da nossa cidade, como não dizer também, me lembro bem, que ele, naquele Clube Night, naquele programa de brega, ia juntamente com o Ribam Maneco, e eu sei do seu sofrimento, eu tenho certeza como ele também está em bom lugar. E como o Marcelo frisou,
Nosso amigo Timbuca, eu fui pego até de surpresa, né? Eu chamei ele de Timbuca, acostumado a bater uma bolinha com o Timbuca. E toda sexta-feira a gente tem um rachinha lá na areninha, e o Timbuca sempre estava lá, assistindo e tudo, querendo brincar. Eu digo, Timbuca, vamos brincar. E no sábado aconteceu essa tragédia. É a vida da gente, a gente tem que saber que nós temos que estar preparados, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Quer dizer, ia numa moto, levando uma pessoa e teve essa queda. E eu soube, inclusive, Marcelo, antes de vir para cá, eu passei lá no sindicato, estava lá o Baé, estava lá o Arthur, e disse que ele já teve morte cerebral. O Arthur disse que recebeu uma ligação agora à tardinha, quando eu fui perguntar informações dele, disse, Reinaldo, já foi constatado morte cerebral. Então aqui vai o pessoal da família dos Carneirinhos, aqui vai as nossas condolências, porque era um amigo e era uma pessoa que sempre batia uma bolinha com a gente. Então, eu sou solidário a toda a família também nesse momento de dor. Vereador Gildo Barros, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimentar os colegas vereadores hoje em nome da Rosiane e já deixando o meu abraço. Como todos falaram aqui, Rosiane, só você sabe o que é perder uma mãe, né? Ah, Maria, não quero nem pensar em passar, mas a gente sabe que todos nós vamos ter que passar um dia, né? Mas quero deixar meu abraço, solidarizar a toda a sua família e seguir em frente, né? A gente tem que seguir em frente, que Deus ajuda no restante. Quero deixar um abraço aqui também à família do seu Zé Castelo, no São Sebastião, perdeu sua filha também ontem. E o nosso amigo Erivan, Maria, muitas saudades, né, para todo mundo, muito conhecido. Maria, tocou demais lá na minha residência. Todos os eventos, festa que eu fazia, Wagner, ele tocava e tudo, ajeitava. Foi uma perda muito grande para Baturité. Então, eu quero deixar meu abraço a todas essas famílias por essas perdas e que Deus, Maria, cubra todo mundo de bênçãos. Só isso, obrigado, boa noite. Vereador Wagner, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Saudar aqui a presidente, em nome dos colegas. Minha colega, amiga Rosiane, eu também me solidarizo com a família, né? Eu conheci sua mãe, conheci seu pai. E sempre que eu passava ali, Rosiane, eu a via, né? E eu comentava com a Vanessa, rapaz, que coisa linda, viu? Ela foi sempre muito linda e maravilhosa. Me solidarizo com a família, viu? E também o nosso amigo Erivan, uma coisa é certa, vereador Gildo, hoje o céu está em festa, né? Porque o Erivan, o que ele sabia fazer, né? Alegrar o ambiente que ele frequentava nas suas festas. E também me solidarizo com a família do Ayrton, conhecido como Timbuca, né? Que é uma perda irreparável. Eu sempre entendi que a morte era algo que o ser humano nunca vai estar preparado para a morte. Por mais que diga que está preparado, vereador Marcelo, mas é um negócio doido, é um negócio forte, é um negócio perverso. Né? O ser humano nunca ele vai estar à altura de estou preparado para aceitar a morte. Não vai estar preparado. Então fica aqui as minhas condolências, minha colega, e que Deus conforte todos vocês dessa perda irreparável, viu? Que Deus os abençoe. Vereador Nelson, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Prestar minha solidariedade, Rosiane, a você, sua família, Cardoso, né? Eu estive lá na sua missa, né? Você se pronunciou muito bem lá, realmente você falou muito bem, sua mãe é tudo aquilo que você falou, e dizer a você que eu já passei por isso, né? Já perdi minha mãe, e só, Rosiane, só com o amor de Deus para a gente superar tudo isso, mas você realmente vai superar. Meus pêsames também à família do Erivan, toda a sua família, né, que ele esteja num bom lugar. E também o Ayrton, né, o Ayrton Carneiro, que eu também soube, Marcelo, que ele já está com a morte cerebral, né? Eu falei hoje com uma das irmãs dele, né, estão aguardando vir alguém de São Paulo, aí uns irmãos, mas muito obrigado. Rosiane, como todos já falaram, eu não tenho nem palavras para expressar para você esse sentimento, que eu acho que jamais... Você quer falar também, Bambam? Vereador Bambam, pode fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos e a todas. Ser solidário aqui à família do meu amigo Arivan dos teclados, né? E, Rosiane, você pode ter todos os defeitos como eu tenho, mas a sua qualidade de uma boa filha, de uma luta que nós presenciamos nos nossos grupos de vereadores, que você passou com a sua mãe, a gente não tem palavras alguma para explicar, tentar conciliar essa situação que você passou com a sua mãe, porque lá em casa nós sofremos muito com a doença do meu pai. Eu imagino você com a perca da sua mãe, mas eu conheci um pouquinho da sua mãe e eu acredito que ela está num bom lugar. E eu acho que muitas mães em Baturité queria ter uma filha como você, que depositou todo o seu carinho, todo o seu amor, toda a sua atenção, né, para ver sua mãe bem de saúde. Eu acredito que você não vai ter o peso na sua consciência e eu tenho certeza disso, que ela está num bom lugar. Então, o que eu posso fazer por você é estender meu ombro amigo para lhe consolar o tanto de tempo que você achar que for necessário. E eu acredito que Baturité, em saber que o trabalho que você realizou com a sua mãe de amor e dedicação, que sirva de exemplos para vários filhos que não têm atenção à sua mãe e nem ao seu pai. Que sirva de exemplo esse seu amor, essa sua dedicação que você determinou em dar à sua mãe. Não foi só, eu tenho conhecimento que não foi só no período desse acidente que aconteceu com ela, mas você tinha atenção especial à sua mãe. E se tem uma pessoa em Baturité que eu me espelho para me levar para minha família, é a sua pessoa, pelo seu jeito carismático, e saiba que você tem um amigo aqui do seu lado nas horas difíceis. Tudo de bom. Bom, vereadora, como eu estava falando, eu sou testemunha do seu carinho pela sua mãe, todo o seu esforço que você fez por ela. Eu acho que você foi uma filha bem presente, então eu queria lhe dar também uma palavra de conforto. Não tenho palavras, certo? Em votação, a moção de pesar, pode sim, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos os amigos que aqui se encontram. Ainda, Rosiane, só antes do menino sair, vamos colocar só em votação as moções de pesar, tá certo? Em votação as moções de pesar do vereador Luciano e da vereadora Simoni. Aprovado. Obrigada, viu? Em primeiro lugar, boa noite a todos os amigos que aqui se encontram, em especial os amigos internautas que estão em casa. É tão difícil a gente estar aqui hoje, como a amiga Clarice esteve outro dia. Nós já fizemos moção de pesar para vários amigos, né, Clarice? Mas é muito difícil quando se trata de um ente querido. Na minha posse de vereadora, eu me lembro que meu pai e minha mãe estavam sentadinhos aqui nessa segunda fileira de cadeiras, né? E hoje, assim, é inimaginável para mim acreditar nessa possibilidade realmente do que aconteceu, né? Perder realmente um familiar, inclusive um pai, uma mãe, ou seja lá um irmão, né? Não é fácil, mas de antemão eu gostaria de falar não só para as pessoas que estão lá fora, porque a minha mãe, ela sabia do carinho e do amor que eu tinha por ela, assim como todas as pessoas mais próximas da gente. Sei também que fui uma filha muito amada, isso era perceptível nas ações e no amor que ela sentia por mim. Mas, assim, eu gostaria também de dizer à minha mãe, aonde quer que ela esteja, que eu fico aqui com saudade, assim como todos os meus irmãos, meu pai está sentindo. Mas eu tenho certeza que aonde ela estiver, ela vai continuar olhando por mim e, com certeza, me direcionando no caminho que for melhor, porque foi isso que ela deixou, foi isso que ela pregou, dentro da humildade dela, dentro da singeleza da pessoa dela, e é isso que eu vou levar para o resto da vida. Eu acho que a gente tem muito que aprender. Quando acontece uma situação dessa, a gente vê que a gente não é ninguém, que o amor que a gente possa dar, a gente tem que dar realmente em vida, porque depois que morre não adianta mais. E eu sempre dizia para ela, para o meu pai, para quem quer que seja, um dia cada um de nós vamos morrer.
Ninguém sabe o dia nem a hora, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu vou chorar de saudade, mas de remorso jamais, que é o que a minha mãe deixou agora, e que todas as horas é difícil você não lembrar. Mas eu gostaria também de prestar os meus sentimentos ao seu Antônio Nascimento, que mora na comunidade das Lajes. Na semana que eu perdi a minha mãe, ele perdeu também a sua esposa, a dona Neta, de uma forma muito repentina, né? Mas eu também gostaria de prestar os meus sentimentos aos familiares do Erivan. O Erivan, eu fui coordenadora do idoso na gestão da prefeita Silvana, e eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa. O Erivan era tão prestativo que quem precisasse dele podia ser de manhã, de tarde ou de noite, o Erivan estava ali pronto para ajudar. A alegria dele, sabe? O forrozinho, sempre antes de terminar o forró, pediu para o Erivan tocar uma lambadinha. E a nossa amizade vai ficar realmente para a eternidade. Então, meus caros colegas, eu não esperava de maneira nenhuma essa moção. Eu não queria jamais que ela fosse prestada, mas Deus quis assim. E eu agradeço aos meus amigos que estiveram comigo e estão me prestando essa homenagem. Não a mim, a ela, né? Realmente ela merece. Mas, de antemão, eu gostaria de dizer primeiro a Deus, muito obrigada por ter permitido essa filha e aos meus irmãos ter tido a oportunidade de ter a mãe que nós tivemos. Se eu tivesse que nascer 1000 vezes eu queria ser filha da dona Raimunda Felício de Souza. O meu muito obrigada e boa noite. Agora vamos dar início. Os membros da CPI, a presidente Clarice e o vereador relator Marcos Reis pediram para falar como está em andamento o processo de CPI desta casa. Com a palavra, a vereadora Clarice. Pode fazer uso da tribuna. Boa noite. Para dar uma prestação dos trabalhos da CPI da Saúde, eu, como presidente da CPI, o vereador Wagner, que aqui está, membro, e o vereador Marcos, relator. São quase 45 dias, né, Marcos? 45 dias, na verdade, de muito trabalho. Não está sendo fácil, está sendo bastante puxativo, porque temos a nossa vereança, querendo ou não, é um ano eleitoral, tem muitas reuniões, e temos que se dividir com o nosso trabalho e também com a CPI. Foram mais de 40 ofícios emitidos, foram ouvidos mais de 12 pessoas, são mais de 15 horas de gravações. Eu estou botando aqui por baixo. E tem muita coisa, tem muita coisa ainda para a gente entender, tem muita coisa que a gente já está entendendo. É um trabalho que para mim, é inédito, eu nunca tinha participado de uma CPI, foi a primeira vez que eu participei, e foi um desafio, está sendo um desafio. Né? Nós nos reunimos desde o primeiro dia, né, vereador, praticamente. Nós estamos reunidos toda semana, teve semanas que nós se reunimos 3, 4 vezes, final de semana trabalhamos, eu cheguei a trabalhar, teve dia até 3 horas da manhã, para no outro dia eu estar a par do que eu ia poder tentar perguntar às testemunhas. Já tivemos algumas informações, tivemos na Unifor, tivemos no CREMEC, no Conselho Regional de Medicina, no COREM, no TCE, perguntando informações. Tivemos em outras cidades, andamos mais de 400 quilômetros para poder intimar algumas testemunhas. Eu e o vereador Wagner, de uma forma que foi difícil de encontrar, não foi fácil. Tivemos que ir em 3, 4 cidades e pegamos estradas ruins, mas a gente foi bastante desafiador, vereador Marcelo, essa CPI está sendo, né?
inclusive, tem pessoas procurando a gente, de outros municípios. Estivemos na secretaria com a diretora da UPA de Guaramiranga. Estivemos lá em Mulungu também, em outros municípios aqui da região. Então, assim, para dar essa prestação de conta, que foi muito trabalho, está sendo muito trabalho. São 45 dias, mas já fizemos muita coisa, já avançamos muito, mas temos muito ainda que avançar. Então, dizer que até segunda-feira, eu, o vereador Marcos, o vereador Wagner, vamos tentar dar um relatório com maiores informações. Não sei quando é que iremos terminar, porque não está sendo fácil. Estamos pedindo apoio dos outros poderes, inclusive do Ministério Público. A gestão também está dando algumas informações, outras pessoas que trabalham lá na UMPA. Já estivemos na UMPA 3 vezes, não foi, vereador Marcos? 3 vezes já fomos à UMPA. E estamos bastante comprometidos em dar essa resposta à população. E, assim, eu também queria fazer um alerta, vereadores, prestem bem atenção. As vítimas hoje, não só a população está se sentindo prejudicada. Os profissionais da saúde de Baturité, vereador Marcelo, eles estão também sendo prejudicados. É o tempo todo com alguma piada aqui, acolá, e duvidando da sua capacidade. E, assim, teve maus profissionais, teve pessoas que foram desonestas, mas também tem pessoas honestas na UMPA de Baturité. Mas também tem bons profissionais. E a gente está de olho, estamos em cima, estamos tendo todo o cuidado. E logo após a minha fala, o vereador Marcos irá dar alguns encaminhamentos também que estamos tendo. Inclusive, eu também queria cobrar ao gestor, que inclusive informar que a secretária Cláudia, ela não está mais licenciada, ela está exonerada, que agora o secretário é realmente já permanente, o Marcos, que era o antigo secretário da Ação Social, e esperamos que realmente haja mudanças, porque a nossa sociedade está realmente muito preocupada. Inclusive, eu quero cobrar, só mais um minuto, presidente, só mais um minuto para me concluir, quero cobrar o requerimento número 238, onde eu solicitei a questão dos materiais descartáveis, hospitalar, medicamentos, tanto nos postos de saúde como na UMPA, o materiais de manuseio de EPIs, cursos e consultorias para a forma correta de como tem que ser tratado na UMPA, nos postos de saúde, porque logo após o vereador Marcos vai entrar mais em detalhe, temos aí uma onda de vírus novos e que a gente tem que se preparar. Será que Baturité está preparado? Será que estamos se preparando? E fora isso, temos que se alertar à dengue. O coronavírus, logo, que é algo muito importante que tem que ser visto, mas a dengue, vamos olhar primeiro nos nossos quintais também, só para deixar esse alerta. Ok? Boa noite a todos, obrigado. Vereador Marcos Reis, pode fazer uso da tribuna. Mais uma vez, boa noite a todos. Estou vindo aqui para repassar algumas informações, complementar as informações da vereadora Clarice Scalado, a qual é a presidente da CPI dos falsos médicos. E aqui eu gostaria de iniciar minha fala comentando um pouco e aqui fazer uma cobrança em relação ao autógrafo de lei aprovado no dia 16 de janeiro, de autoria inicialmente do vereador Marcelo Cardoso, que repassava alguns indicativos de procedimentos a serem tomados pela gestão, no caso do executivo, para a contratação de profissionais na UMPA de Baturité. E, Marcelo, até o momento não tem nenhuma informação de que esse projeto de lei 1883, 16 de janeiro de 2020, ele tenha sido dado algum parecer, alguma resposta sobre esse projeto de lei aqui da Câmara Municipal de Baturité. Certeza, Marcelo. Então, a gente
foi favorável a esse documento e a gente até tem, Marcelo, um dos indicativos que a gente está para apresentar, que vai ser apresentado na próxima sessão, sobre os trabalhos da CPI, os protocolos a serem tomados, alguns protocolos a serem tomados por parte da gestão para ser adotados. E aqui eu gostaria até de deixar bem para esclarecer a população. Ele vem a somar com esse projeto de lei que você apresentou, Marcelo. Protocolo padrão para a contratação dos funcionários temporários na UMPA de Baturité, que é a questão da documentação de identidade, CPF, foto, título de eleitor, comprovante de residência, comprovante de reservistas, do sexo, se for do sexo masculino, comprovante de votação. E algo, Marcelo, que a gente vem, de acordo com os trabalhos da CPI, e até mesmo pelas ocorrências que ocorreram ultimamente na UMPA de Baturité, questão da necessidade de uma certidão de setor de distribuição e dos fóruns criminais. Saber o histórico dessa pessoa, como é que essa pessoa tem o histórico de prestação de serviço, se tem alguma coisa que venha a desabonar seu trabalho. Então, é importante que o Poder Executivo ele tenha esses cuidados. Dizer também, com relação ao que a Clarice falou agora há pouco, que é a identificação hoje de que os profissionais de saúde do município de Baturité vivem um momento muito difícil. A população, muitas vezes, angustiada, temerosa de como estão as notícias da UMPA de Baturité, elas chegam, de certa forma, uma abordagem muito agressiva com esses profissionais. E os profissionais estão lá para exercer suas atividades e há necessidade que a população tenha um mínimo de respeito. Eu comento isso por conta de relatos que eu estive lá na última semana, lá com a Elise, e que um médico ele foi agredido por parte de um paciente e que, infelizmente, esse médico veio a abandonar a UMPA de Baturité, também um fato que não deveria ocorrer, mas que, infelizmente, ele não se sentiu seguro na UMPA e abandonou, e a população de Baturité ficou sem atendimento algum de emergência. Então, essa necessidade que temos para corrigir esses erros que estão acontecendo na UMPA de Baturité. Falar também com relação ao que a Clarice mencionou agora há pouco, do coronavírus. Esses profissionais, o que a gente tem de notícia, que chega através dos meios de comunicação, é que as principais pessoas, os primeiros que estão sendo afetados pelo esse vírus, são os profissionais de saúde. E existe a necessidade de que esses profissionais tenham as orientações de como proceder. E aqui eu gostaria até de deixar noticiado e repassar para o Poder Executivo que o Ministério da Saúde, a própria Secretaria de Saúde tem orientações já disponíveis, que eu estive pesquisando. A gente vai estar anexando no nosso relatório para que a Prefeitura já possa repassar para o pessoal que trabalha com a saúde, os profissionais, como, por exemplo, protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus. Esse vírus ele é muito, muito perigoso principalmente em relação às pessoas de maior idade, já da idade avançada, e que tem algum tipo de problema, principalmente respiratório. Então, há necessidade dessa atenção por parte do Poder Executivo, de disponibilizar equipamentos de proteção para que possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que sua vida está sendo preservada e cuidada por parte do gestor, e que ele possa dar essa atenção e esse cuidado às pessoas que estarão chegando lá na UMPA de Baturité. Então, eram esses relatos que eu queria mencionar, referente aos trabalhos. A gente vai estar repassando essas informações de forma consolidada, através de um relatório, mas de que essas visitas realizadas na UMPA de Baturité, que foram foram cerca de 3 visitas ou 4 visitas, inúmeras oitivas que nós tivemos aqui na Câmara Municipal de Baturité, e para dizer para a população que
Eu vim, ao final dessa primeira etapa, eu cheguei para o vereador Wagner, que a princípio estava um pouco duvidoso com relação aos trabalhos da CPI na época da assinatura, e eu disse: Wagner, o que é que você acha, se era necessário ou não a questão da CPI? Só para concluir, presidente. E ele disse: Marcos, e como era necessária essa CPI para que a gente possa dar essa abordagem, fazer essa cobrança ao Poder Executivo e que a sociedade ela possa olhar com maior atenção para esses cuidados que são necessários nas nossas unidades básicas, nas nossas unidades de saúde. Então, era isso que eu queria deixar aqui e reforçar a necessidade do respeito com os profissionais de saúde que estão lá para exercer suas funções. Obrigado a todos, uma boa noite. Não havendo mais nada a tratar, quer falar alguma coisa, Marcelo? Não pode mais ser feito requerimento, não tem mais como aprovar. Vai o vereador Marcelo Cardoso. Quer falar também? Alô. É importante aqui fazer um registro no que se refere, e aqui eu não posso falar somente em meu nome, eu falo em nome da comissão, falo em nome também da professora Ira, da professora Aureliane, onde esta comissão participou de 3, 4 reuniões com o chefe do Poder Executivo, o prefeito municipal e sua assessoria, onde nós discutimos a realidade no que se refere aos interesses dos servidores e dos professores. Amanhã nós vamos realizar mais uma reunião. Eu espero que esta reunião, no meu ponto de vista, será decisiva para a tomada de posição relacionados à categoria dos servidores, que certamente em assembleia irão discutir e deliberar procedimentos a serem adotados. A gente tem sempre a expectativa positiva no sentido de que se chegue a um acordo, porque nós estamos participando de uma mesa de negociação, buscando os direitos, de garantir os direitos dos servidores. Agora, quando você participa de uma mesa de negociação, a gente tem sempre cautela e bom senso para que as partes cheguem a um denominador comum, cheguem a um acordo sem precisar de outros procedimentos futuros. É isso que a gente quer, é isso que a gente pensa. Portanto, aqui a gente faz esta referência, nós acreditamos no bom senso, é preciso, acima de tudo, ter bom senso e ponderar no sentido de sempre de que uma boa negociação é viável para todas as partes. Então, a gente aqui faz esse registro e dizer que nós estamos firmes no sentido de, após as decisões que certamente amanhã serão tomadas, de buscar sempre garantir o direito da categoria dos servidores. Isso nós não vamos abrir mão, porque é um posicionamento que a gente tem que respeitar, principalmente quando a Assembleia delibera, e que a gente tem que entender que a categoria, no seu todo, tem que ser, acima de tudo, preservado seus direitos. Era isso. E eu espero voltar futuramente a esta tribuna na próxima sessão e dar notícias que sejam positivas. Era só. Vereador Bambam, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Como não tem mais quórum para fazer o requerimento, eu gostaria de deixar registrado aqui, vereadora Rosiane, como sua mãezinha morava ali em frente à Praça das Lajes, eu gostaria a gente de honrar o nome dela, vereadores, que Vossa Excelência passa os dados da sua mãezinha para mim, e a gente solicitar um projeto de indicação para que aquela praça em frente ali a sua mãe passe a ter a honra de receber o nome da sua mãe. E perguntar ao senhor Liduíno se o secretário de obra, que ele foi convocado na sessão passada, se ele foi comunicado. Porque ele fez uma prestação de conta aqui
E na prestação de conta, de acordo com a empresa de contabilidade, estava faltando na prestação de conta 170 e poucos mil reais, e ele se comprometeu a vir na sessão seguinte, ele não veio, por isso foi feito o requerimento de aprovação de convocação, ele não participou aqui hoje, e eu gostaria de saber do senhor Idurino se ele foi notificado. Porque se ele não tivesse sido notificado, para ser notificado, se ele tivesse sido notificado e ele não veio, é um desrespeito a essa casa, e esta casa não pode mais convocar secretário e ele ficar fingindo de prestação de conta. Então, a gente tem que tomar uma providência para que não fique só essa falta de respeito com os nobres vereadores, a gente encaminhar para um órgão mais acima, para que essa prestação de conta seja encaminhada para lá. Então, eu vou conversar com o senhor Idurino para ver se ele foi notificado, o secretário. Se ele não for, na próxima sanção, eu faço um encaminhamento para destinar para os órgãos de competência de apuração, para ver para onde foi destinada essa diferença de quase 180 mil reais das multas do município de Baturité. Vereadora Rosiane, providencia a documentação da sua mãezinha, que os colegas vereadores não vão deixar de honrar. A honra vai ser aquela praça. A praça vai receber a honra de ter o nome da sua mãe como em homenagem à família, como é ali em frente, viu? Deus abençoe a família sua. Vereadora Clarice, pode fazer uso da tribuna. Primeiramente, deixar registrado um parabéns ao Lula, título de cidadão parisiense por trajetória na defesa do povo, direitos humanos e no combate à fome. Viu, Marcos? Deixar registrado que isso é muito importante. Nós não podemos deixar de registrar isso, hoje, na data de hoje. E sobre uma reunião que tivemos, mais ou menos antes do dia 20, não foi, Simone? A última sessão foi dia 17, eu acho. Tivemos uma reunião, vereadora Rosiane, antes da sessão, vereador Nelson, peço até que vocês nos ajudem nisso, com o pessoal do mercado, os comerciantes ali do mercado, da parte de fora, onde eles foram pegos de surpresa para poder tirar uma documentação, ter que assinar um contrato que não existia. E aí foi solicitada, a vereadora Socorro estava, mas ela não estava aqui presente, eu estou repassando que para o senhor é mais próximo do gestor, para poder vocês tentarem articular isso aí. E ficaram de fazer uma reunião com o gestor, uma comissão dos comerciantes e alguns vereadores, para poder tentarmos ver algo que fosse bom para todo mundo. O que é que eles solicitaram? Que, em vez de ser só um ano o contrato, ser pelo menos 5, porque o contrato de um ano vai ficar muito, né, muito solto assim a coisa, né? Ser pelo menos 5 a 10 anos que pudesse conseguir, e que a preferência do contrato ficasse para aquele parente de primeiro grau. Se caso não houver nenhum interesse de ninguém de parentesco de primeiro grau daquele comerciante, aí sim poderia ser feito um edital, alguma coisa aí. E essa reunião ficou de ser marcada, não foi. Então, eu solicito ao gestor municipal, ao secretário Bonaldo, ao secretário de obras, os responsáveis, o Gueri, o pessoal da tributação. Na reunião estava o vereador Marcos, a vereadora Simoni, o vereador Gildo, eu e a vereadora Socorro. Então, estou repassando para os senhores. Inclusive, foi entregue pelos comerciantes um documento de 3 folhas, que também não foi respondido. Então, eu peço que o prefeito tente se reunir, ou peça para o Bonaldo, o pessoal da tributação, foi enviado. Aí eu vou mandar aqui no grupo dos vereadores para poder os senhores terem acesso ao documento que foi enviado. E, fora isso mesmo, deixar só registrado esse código. Tinha alguns requerimentos, mas não temos código para ser votado. Então, boa noite a todos. Vereador Marcos Reis, pode fazer uso da tribuna. Mesmo não tendo a possibilidade de fazer o requerimento, mas eu gostaria de deixar registrado a solicitação e atenção ao ponto de apoio de atendimento do Riachão do Panta, que a secretária
se o secretário de Saúde ou o secretário de Infraestrutura dê uma atenção, faça uma visita e faça as correções que são necessárias para a normalização do atendimento. Bem como aqui eu gostaria de registrar também a necessidade de uma atenção por parte da Secretaria de Saúde e de Infraestrutura com relação ao posto de saúde do Irapuru, que existe essa necessidade de disponibilizar esses locais para a prestação do serviço de saúde. Gostaria aqui de parabenizar o nosso presidente Lula pelo título de cidadão parisiense, pela representação que esteve em todo o mundo como referência do combate à fome, com relação aos direitos humanos, um homem que fez muito pelo nosso país e que fez também muito pelo mundo inteiro. E gostaria aqui, para finalizar, senhora presidente, de registrar e aqui agradecer, de certa forma, em nome da cultura, em nome dos jovens do nosso município, e até mesmo com relação ao turismo, a questão do carnaval no nosso município, que foi realizado aqui na Praça Valdemar Falcão, e que tivemos 5 noites, e aqui eu gostaria de registrar e parabenizar o Poder Executivo. Gosto de ponderar, de pedir o auxílio, cobrar, mas também venho aqui reconhecer o trabalho realizado na questão do carnaval. Obrigado a todos, uma boa noite. Queria aqui também complementar as palavras do vereador Marcos Reis e parabenizar o Carnaval de Baturité, tanto pela organização, pela a questão também, que eu nunca tinha visto uma decoração, foi muito bacana para o município, acho que várias pessoas vieram de fora e todo mundo ficou muito contente, né? Então, eu queria aqui parabenizar pelos organizadores do evento. Não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada. Boa noite a todos. Bambam, você está fora da casa.